Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu Central do Poder. Nós estamos hoje recebendo o vereador de Manaus, Dr. Daniel Vasconcelos, que é do PSC, e vamos conhecer um pouco mais sobre esse vereador que está no primeiro mandato, está presidindo uma comissão importantíssima na Câmara Municipal. Seja muito bem-vindo, vereador. Opa, Marcelo, eu que agradeço essa oportunidade. Agradeço também que está nos assistindo, nos ouvindo pela internet, redes sociais. Estamos aqui juntos para trabalhar por Manaus. Eu quero deixar bem claro que o nosso mandato é do povo, a gente trabalha pelo povo. Obrigado pela oportunidade. Perfeito. Para nós é uma honra recebê-lo e já abrindo a oportunidade para que o nosso público lhe conheça melhor. Quem é o Daniel Vasconcelos, que está na Câmara hoje, mas quem é a pessoa, Daniel? Opa, que bom, isso é importante. A minha formação, eu sou cirurgião dentista e eu vim do interior, né? Eu fui criado no interior, numa família bem humilde. Só para você ter uma ideia, a minha mãe era costureira para a família e meu pai dirigia carro de frete. E eu sempre tive um sonho. Meu sonho era que eu queria estudar. A minha vontade era estudar, só que as nossas condições não possibilitavam isso. Então eu comecei a trabalhar muito cedo mesmo. Acho que a gente não pode esconder a nossa história. Com certeza. Eu comecei a trabalhar, Marcelo, como salgador de peixe, né, na minha adolescência. E porque eu queria sair da minha cidade e conseguir estudar, ter um futuro melhor. Eu sempre sonhei em ter um futuro melhor. Aí eu trabalhava durante o dia como salgador de peixe e trabalhava à noite como garçom, na minha adolescência. Porque naquela época não é como hoje. Hoje em dia o governo dá para as crianças o material escolar, né? Dá os livros, cadernos, o fardamento. Meia passagem, né? Hoje nós temos até o passe livre, né? Aqui no Amazonas, graças a Deus. Só que mas naquela época, na nossa época, que foi ainda pouco, né? Não foi eu não sou tão velho assim, mas já faz alguns anos, né? Certo. A gente não tinha essa possibilidade e a gente precisava comprar todo o nosso material escolar. E eu decidi que eu queria que o meu futuro fosse pelo estudo. Foi quando eu fui trabalhar para conseguir recursos, para comprar meu material didático e também para sair da minha cidade, para poder ir para uma cidade um pouquinho maior, que me daria as possibilidades de eu estudar. E graças a Deus deu certo. Perfeito. O senhor é natural do estado do Pará, né? Eu sou natural do cidade? Pará, da cidade chamada Óbidos. Óbidos. Aí que fica quase fronteira aqui com o Amazonas, se eu não me engano. Isso, fica muito mais próximo de Manaus que Belém, né? Perfeito. Belém fica um pouco mais distante. Uhum. Aí eu sempre estudei em colégio público. Aí foi quando eu consegui passar no vestibular da Universidade Federal do Pará. Aí eu fui para Belém, também arriscar a vida em Belém, estudando para fazer minha graduação. Na graduação foi um outro sofrimento também. Imagine você ir para uma capital, como Belém, que uma capital naquela época era muito grande, né, sem conhecer ninguém. Então eu fui para lá com muita coragem, graças a Deus, muito jovem naquela época. Consegui terminar a minha faculdade. Aí assim que eu consegui chegar em Manaus, depois de formado, eu passei na seleção da Marinha do Brasil, já como oficial, né? E já cheguei em Manaus pela Marinha como cirurgião dentista oficial da Marinha do Brasil. E isso me deu a possibilidade de conhecer essa cidade maravilhosa que é Manaus, né? Cheguei aqui, uma cidade que me recebeu com muito carinho, com muito amor, tem nossos amigos, né? E que conquistou o nosso coração. Hoje eu me considero amazonense, né? Eu sou daqui, tanto claro. É que eu escolhi a política. Não também. só amazonense, mas é uma autoridade dos amazonenses, querendo ou não, o senhor é vereador de todos, né? Sim, é o vereador de Manaus. Isso, eu fiquei muito feliz porque essa cidade me deu o que eu tenho hoje. Minha família que é o mais importante, né? Meus filhos já nasceram aqui, eu tenho 2 filhos de 19 anos, que eles são gêmeos, os 2 na faculdade. São gêmeos, são idênticos e estão na faculdade, graças a Deus. A gente tem mais um outro filho que é o Diego, que tem 8 anos, que já está estudando. Por sinal, também uma criança assim, muito inteligente, muito estudiosa. A sua esposa da área de saúde também é enfermeira, né? Os seus filhos pensam em seguir a carreira? Isso, a minha esposa é enfermeira, inclusive ela está fazendo doutorado agora, tá? Graças a Deus. Eu tenho um filho que foi para a área médica, ele faz medicina, e o outro que foi para a área jurídica, faz direito.
Os dois estão na faculdade e que nos dão orgulho, graças a Deus. Muito bem. E hoje, eleito com um pouco mais de 5 mil votos para ser... aqui em Manaus, no primeiro mandato agora. A gente conversava antes, o senhor falou que a sua base, se a gente pode citar, é mais a Zona Leste, né? Inclusive nós publicamos hoje uma matéria sobre a solicitação do vereador, você pode acompanhar em centraldopoder.com.br, que ele identificou uma área que era uma área utilizada por marginais, esconderijos de possíveis criminosos, e eles estão propondo uma horta coletiva, né? Como é que é, primeiramente, fazer parte de uma comunidade que é a Zona Leste de Manaus, embora seja o vereador de toda Manaus, e já nos primeiros anos, o senhor já propôs mais de 60, se eu não me engano, projetos de lei. Então, a sua atuação representando as demandas que chegam até o senhor. Perfeito. Manaus é uma cidade muito grande e tem muitos problemas, né? Uma cidade que a gente sabe que ela foi construída e hoje em dia a gente tem que resolver. O poder público tem que criar estratégia para resolver o problema de Manaus, que não é fácil, né? Hoje nós temos cerca de 2.200.000 habitantes em Manaus. E nós somos vereador da população. Não importa se votou em mim, se não votou, nosso mandato é para o povo. Até porque a gente precisa fazer esse trabalho, né? Certamente. E o povo é tudo. No povo tem pessoas, moradores de rua, tem indígenas, a população é miscigenada. A gente tem aqui, que mora aqui em Manaus, nordestinos, paraenses como eu, que viemos para cá para tentar conseguir algo na nossa vida. É uma mistura, nós representamos essa população. A gente tem o nosso gabinete cidadão, que a gente atende qualquer local dessa cidade, né? Qualquer local sem distinção. Mas é claro, a gente tem uma atuação um pouco mais na Zona Leste, que é onde nós moramos, onde nós temos uma estrutura por lá. A gente tem um escritório na Zona Leste de apoio para a nossa equipe. Sim, sim. É a Manaus que lhe conhece. Por isso a importância do senhor estar aqui conosco também, que Manaus e o mundo via o centraldopoder.com.br na internet mundial pode lhe conhecer, pode conhecer um pouquinho mais e colaborar também com sugestões, né, vereador? Você está vendo agora na sua tela, a gente vai colocar os contatos da assessoria do vereador, os contatos do gabinete dele, inclusive porque ele é presidente hoje da Comissão de Direitos Humanos, povos indígenas e minorias, né? O que representa isso? E a comissão já está andando, né, vereador? Ah, com certeza. Então, só para continuar o assunto lá da questão que você perguntou do terreno, certo. Né, nós fazemos ações sociais na cidade toda. A gente tem, onde a porta se abre, a gente consegue entrar, né? A gente entra onde é convidado. Com certeza. Então, a gente estava fazendo uma ação social lá no São José, em frente a uma comunidade chamada Maria Auxiliadora. E bem de frente à igreja tem um terreno baldio, um terreno que já foi uma subestação da Água de Manaus, que tem uma caixa d'água imensa, e o terreno ele é bem grande. Ele está sendo usado agora para tráfico de drogas, para intimidar as pessoas, como refúgio de marginais. E naquele momento a gente pensou, poxa, a gente pode fazer algo com esse terreno. E na nossa ação social nós convidamos também, como parceiro nosso, a SEMAS, a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade. E foi quando a gente também começou a trabalhar com as mudas de árvores para doar para a população. Stroski estava lá com o senhor? Stroski, secretário Stroski. E ele foi pessoalmente acompanhar a equipe da SEMAS que estava na nossa ação social, apoiando aquela comunidade. E na hora nós vimos o terreno na nossa frente, a gente, vamos conversar, a gente fomos logo lá, porque o Stroski ele é parecido com a gente também, sim, ele gosta de trabalho, sim, né? Sim. Ele gosta de trabalho, vamos olhar o terreno. E já surgiu a ideia, naquele momento, através da SEMAS, de fazer uma horta comunitária. E ele aceitou a proposta na hora, não, do meu vereador, é isso mesmo, nós temos que beneficiar essa comunidade. A ordem do prefeito Davi Almeida é justamente essa, que a gente possa identificar essas áreas e fazer o trabalho.
Então já juntou o útil ao agradável, né? A gente estava lá representando a comunidade, ele já percebeu, já conversamos com moradores da região, que ficou um ponto de assalto, inclusive, porque os bandidos se escondem no mato e acabam que assaltam as pessoas. E nós já documentamos a proposta para a Prefeitura de Manaus como indicação para fazer uma horta comunitária e também um centro de compostagem e um setor também de doação de mudas. E ele aceitou prontamente. Excelente. E já entramos em contato com o GPM Águas, lá que é o diretor-presidente Arone Bentes. Ele também já se disponibilizou em verificar a situação do terreno com a Águas de Manaus. A Água de Manaus devolver para a Prefeitura o terreno e passar para a SEMAS para o projeto ser realizado. Então é isso que a gente precisa fazer como político, né? Identificar esses problemas e tentar solucionar. E acessar aquelas pessoas que podem, juntamente com o senhor, fazer... Isso, ainda tem essa vantagem, Marcelo, ainda tem essa vantagem, porque a horta comunitária pode gerar renda para aquelas pessoas. Certamente. Traz vida ao local, traz renda, traz convivência para quem é de mais idade e às vezes não sai. Pensa numa terapia que deve ser para as senhoras que vão ali, pessoal da igreja. Então, muito importante esse tipo de ação na comunidade, que é quando volta, né, para a comunidade os benefícios de apoiar um vereador e eleger. Não é fácil, né, vereador? Não é fácil. Ser eleito, não. Jamais. É uma situação muito, muito difícil, né? Porque a política ela é profissional, né? A gente tem que se dedicar, tem que ter estratégia, tem que pensar, né? É uma situação que é um desafio muito grande. Aí, falando da nossa comissão, que foi a sua pergunta anterior, a Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e Minorias, nos meus primeiros 2 anos de mandato, eu fiquei na Comissão de Saúde, porque eu sou da saúde, né? Então eu assumi a Comissão de Saúde. A gente fez um trabalho durante a pandemia, que foi um trabalho importante também. Eu acho durante a pandemia, o senhor presidia a comissão? Nós assumimos justamente na confusão da pandemia. Que experiência o senhor teve. E nós fizemos algo assim que tem que ter bastante coragem, né? Porque foi na época que ninguém podia sair de casa. E muitos dos que estavam em ponta de lança, como o senhor estava à frente de um órgão importante para o momento, faleceram, né? A gente tem, eu não me lembro o nome da médica, mas uma médica importante que nesse processo acabou vindo a óbito por conta... Doutora Rosemary, da FVS. Isso, hoje em dia, inclusive, a FVS tem o nome dela, foi homenageada aqui no Amazonas. Né? Ela faleceu durante a pandemia. Então, o que nós fizemos durante a pandemia? Nós pegamos a nossa equipe de assessoria e nós fizemos um movimento na cidade, porque o que foi que eu percebi visitando as UBS, os hospitais? Que as pessoas, naquela época, nem o médico sabia o que fazer. Essa é a realidade, né? Informação zero, leigo, né? Imagine o leigo. Se o médico não sabia, imagine o leigo. Então, as pessoas iam de madrugada para a fila das UBSs, chegavam de madrugada nas filas e era muita gente. Muita gente e muitos profissionais com licença médica, muitos médicos faltavam unidade porque também estavam doentes de Covid. E eu lembro que eu conversando com a doutora Chádia, que era secretária de saúde, que é até hoje, inclusive, ela me falou na época que tinham 2.000 funcionários da Censa de licença médica naquela época. Deus. Imagine só, o impacto que dá para a nossa população. Né? Porque todo mundo adoece. Adoeceu o enfermeiro, adoeceu o dentista, adoeceu o técnico de enfermagem, agente de saúde. E há de se considerar que entre esses profissionais existem também os que estão dentro dos grupos de risco, né? Os profissionais também, com maior idade. E aí colocaram aquelas UBSs de apoio à Covid, que era de referência. Só que as pessoas chegavam muito cedo e ficavam o dia todo esperando a fila para ser atendido. E muitas pessoas passavam necessidade na fila, não tinham onde sentar, às vezes desmaiavam porque estavam com fome, por não terem comido. Aí eu identifiquei essa situação, aí eu comuniquei à secretaria solicitando que colocasse aquelas tendas. Foi uma proposta nossa, para identificar em loco, né? Então eu protocolei um documento para a secretaria, solicitando que desse um conforto para aquele paciente. Pô, o paciente não pode ficar no sol e na chuva lá fora da unidade.
Aí foi quando começaram a colocar as tendas nas UBSs, né? E uma outra coisa também que a gente identificou, as pessoas precisavam de comida. Aí a nossa equipe mesmo se juntou, a gente foi se juntar, alguns amigos colaboraram também com doação, e nós começamos a levar para as unidades alimentação. Café da manhã, sopa, almoço, jantar, tudo que a gente podia, que estava ao nosso alcance, a gente começou a levar. A gente visitou várias UBSs, hospitais, maternidades, que isso repercutiu muito bem na época, né? Aí teve até uma amiga que chegou comigo, pô, tu quer morrer, tu quer matar a tua equipe? Eu falei, olha, infelizmente a gente está numa guerra, e na guerra tem que ter soldados. Eu sou da saúde, eu não posso virar as costas para o que está acontecendo, então eu tenho que enfrentar. Se alguém tem que ir, um deles sou eu, né? Tem que ser eu, pô, eu sou da saúde, eu sou se guerreiro. Todo mundo pensar em não ir, né? Porque se todo mundo ficar em casa, e aí? Todo mundo vai morrer? E isso repercutiu muito bem. Eu lembro que eu estava numa reunião lá no bairro do Jorge Teixeira, um dia desse, aí teve uma comunitária que me reconheceu. Ela, na meio da reunião, ela pediu a palavra, ela falou, doutor, eu lembro do senhor, eu estava internada e o senhor apareceu lá ajudando a gente. Maravilha, e ela, poxa, existe coisa melhor do que esse agradecimento de uma né? pessoa dessa? Que, né? Querendo ou não, nós somos sobreviventes, né, desse processo todo, né? E é muito importante mesmo. E isso só foi possível, é claro que se o senhor não fosse vereador, estaria também de alguma forma, mesmo jeito, porque é da área, é médico. O fato da comunidade se unir, eleger um representante e ver que ele entendeu a representatividade que ele tem e ver essas ações assim é muito importante, né? Porque o mais fácil seria caminhar no sentido contrário, né? No sentido, não, eu sou autoridade, né? Eu me afasto um pouquinho do processo, mas graças a Deus a gente tem visto uma nova geração, né, de vereadores e de deputados, inclusive a nível nacional, que vem oxigenar toda essa casa, né? O senhor é um desses vereadores que está no primeiro mandato. O senhor tinha uma expectativa de como seria se tornasse vereador? Essa expectativa se confirmou ou não é muito, se bem que teve pandemia no meio do caminho, né? Mas como foi essa primeira experiência, assim? Muito boa a experiência de vereador, porque na verdade é o que eu imaginava, né? Dificuldades, problemas, e tentar resolver, tentar dar um retorno para a sociedade. Porque eu penso assim, Deus é tão bom com a gente, Deus é tão bom com a gente, com você, comigo. Então a gente precisa retribuir para a sociedade o que ele nos dá também. É assim que eu penso. Então quando eu fui convidado a ser candidato, que eu, na verdade eu não imaginava que um dia eu fosse ser político, não passava pela minha cabeça. A gente fica trabalhando muito, né? Eu era muito dentista de trabalho. Aí um amigo começou a me convidar para eu me candidatar e eu coloquei na minha cabeça o seguinte, que eu só seria candidato se eu pudesse ajudar as pessoas, se eu pudesse fazer algo pela sociedade. E a gente a gente vem fazendo isso, né? Como na pandemia que eu te falei, e agora nessa nova comissão de direitos humanos, povos indígenas e minorias, eu já trabalhei com população indígena. Eu passei 5 anos e meio em São Gabriel trabalhando com população, atendendo a população indígena nas comunidades, nas aldeias. São Gabriel é uma cidade que 90% da população ela é indígena, tanto na zona rural quanto na zona urbana. Só que eu atendi a zona rural. E para eu chegar na primeira comunidade que eu atendia, eram 3 dias de viagem de voadeira. De voadeira, naquela posição de voadeira, né? E na época que eu trabalhei, não tinha cobertura de voadeiras. Aquela voadeira que a gente pegava sol e chuva, que a gente se cobria a coluna. Nós fomos os pioneiros, né, na saúde indígena. E a gente saía de São Gabriel às 7 da manhã, atracava à noite para dormir. Aí dormia na comunidade, que não dava para ver à noite, porque lá é muito perigoso, o rio tem muita pedra, né? São muitas pedras, tem muitas correntezas, tem muitas cachoeiras. Aí saía de novo 6 da manhã já, seguia a viagem, atracava à noite de novo para dormir, até chegar na primeira comunidade que a gente ia atender. 3 dias viajando,
E o motor, para quem conhece, é motor 40, né? Não é motor 25, 15, era motor 40. Imagina, mas como, né? Com uma voadeira você consegue chegar praticamente em Santarém em um dia, só um exemplo. Só que lá o rio tem muita curva, o rio é cheio de curva, então é estreito e pedra para atravessar. Às vezes tinha cachoeira para a gente transpor, tinha que sair da voadeira, carregar tudo pelo caminho, carregar a voadeira também para atravessar, para poder chegar do outro lado e continuar a viagem. Aí depois eu fui para Parintins. Em Parintins, trabalhar com saúde indígena de novo, né? Fui trabalhar com saúde indígena, que já era o Saterê Maué. Eu trabalhei em Parintins e Maués. Em São Gabriel eu trabalhava com Banil e Curipaco, né? Aí eu passo num concurso da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria do Estado de Saúde, das duas secretarias, e volto para Manaus. Graças a Deus cheguei aqui em Manaus. Depois de algum tempo, onde eu fui trabalhar na sede da secretaria, tanto na sede da Censa quanto na sede da SES. Fui trabalhar com o quê? Saúde indígena e população de rua. Então, hoje a gente assume essa comissão pela nossa experiência. Perfeito. Ou seja, já tenho uma experiência em atender as comunidades indígenas e também tenho experiência em coordenar a política, porque eu coordenei a política de população de rua do estado do Amazonas. Perfeito. Então, já tem uma certa bagagem para trabalhar na comissão, entendeu? Ou seja, o doutor Daniel não caiu de paraquedas na comissão. A gente escolheu essa comissão porque a gente já tem essa experiência com essas populações. Né? Nós atendemos a população indígena e também a população em situação de rua, que são populações minoritárias. Sim. Manaus tem uma outra realidade em relação às aldeias nos municípios do interior, né? Ou é minha impressão? As comunidades indígenas ao redor de Manaus são um pouquinho mais próximas, se considerar uma lá em São Gabriel da Cachoeira, né? Lhe pergunto porque nesse acompanhamento das comissões, uma hora ou outra o senhor vai ter que acessar essas comunidades e recebê-los também nas audiências públicas, né? Então, o senhor tem uma experiência lá no interior, assume uma cadeira importante agora na capital. Como é a expectativa que o senhor tem? Já tem alguma pauta em relação aos povos indígenas aqui de Manaus? Isso, o que acontece? Manaus, nós temos aqui cerca de 30 mil indígenas, é o que se estima. Certo. Né? E Manaus tem comunidades indígenas na zona rural? Tem, mas também a maioria fica na cidade. A maioria migrou para cá. Nós temos bairros de Manaus que são compostos por indígenas, como por exemplo o Parque das Tribos, Cidade das Luzes. Né, são comunidades que são grandes, que moram 5, 6 mil indígenas, que conseguiram fazer aquela comunidade, conseguiram fazer o bairro. A região do Tarumã tem comunidades imensas, né, que são formadas por indígenas. Tanto é que a saúde atua muito naquela região com a população indígena, porque eles são indígenas de todo o estado, que vêm e vão se juntando. Porque normalmente, né, tipo assim, em São Gabriel, só um exemplo, São Gabriel, você vai para uma comunidade, é só uma etnia. Ou você tem uma comunidade de Tucano, ou você tem uma comunidade de Dao, ou você tem uma comunidade de Baré, ou de Baniwa. Quando chega em Manaus, já se juntam várias etnias e formam uma comunidade. Então, se você vai no Parque das Tribos, você vai ter lá todo tipo de indígena. Que vem de São Gabriel, que vem de Tabatinga, que vem de Parintins. Eu já tive a oportunidade de visitar como assessor da Fundação Estadual do Índio a aldeia Sarruapé. Né? Conheço. E né, ali no Ariaú, né? Dos Saterês, né? E dos Mundurucus, lá em Borba, é uma terra indígena mesmo, a Coatá-Laranjal, se não me engano. O nome. Então, assim, é uma experiência muito importante que o senhor teve lá, vai ter aqui, mas também não é somente os indígenas, né? Sim, a gente conversava sobre o que são as minorias. Isso. Por exemplo, ali no Santos Dumont, tem comunidade indígena. Tem, inclusive eu tenho um amigo lá, o Jeter Saterê. Tem comunidade indígena lá, Saterê Maué. Isso, justamente, dentro eu conheço. Na rua principal mesmo. Sim, naquela descida perto do bairro da Paz. UBS, lá em frente, quase em frente ao UBS Santos Dumont, porque lá tem 3 comunidades indígenas. Sim. Tem comunidade indígena ali
na Cidade de Deus, que eu acho que é o Atimacu, se não me engano, é o nome da comunidade. Tem no Brasileirinho. Sim, já fui também. Inclusive, um abraço para o seu Raimundo Sobrinho, que era o presidente da Fundação Estadual do Índio, quando nós estávamos lá. Amigo pessoal, um abraço para o senhor, que Deus lhe abençoe também. Isso é importante, né, que você já trabalhou diretamente na Sim, FEI, né? sim. Que a FEI faz um trabalho muito importante no nosso estado. Fundamental, né? Uma vez que não tem uma Secretaria de Estado do Índio, se fundou uma fundação estadual, faz essa representatividade a nível estadual, né? Alcança o Estado. E a sua comissão, eu não me recordo se já existe uma Secretaria Municipal dos Povos Indígenas. Não tem. Então, de certa forma, a população de Manaus, assim, as minorias indígenas, procurarão a sua comissão, né, para ter as demandas pautadas, porque aí é nível e nós estamos de portas abertas, né? Para qualquer entidade que nos procurar. Inclusive, a gente estava comentando antes que o processo chega a demanda da população para o senhor vereador e o senhor ou encaminha para a comissão, né, encaminha para a comissão do tema ou nesse caso das minorias, acolhe. É a gente que vai acolher. Acolhe aí, qual é o processo até se tornar uma lei? Na verdade, tem que passar por várias comissões, né? Para se tornar uma lei, o projeto tem que ser apresentado por algum vereador. Aí a primeira comissão que passa é a Comissão de Constituição e Justiça, para saber se aquilo é legal. Se é constitucional. Se é constitucional. Né? Aí depois segue para outras comissões. Muito importante. Inclusive para a nossa de minorias. Muito bem. E a gente pode, nós na verdade nós somos a voz do povo, né? Uma coisa que você colocou muito, muito bem é que a gente pode fazer audiência pública, a gente pode fazer tribuna popular para dar voz a essas minorias. Eu já estou me colocando à disposição das instituições justamente para isso, para deixar o nosso mandato à disposição das minorias, poder ser conhecido na cidade, né? Porque, tipo assim, população de rua é uma população invisível, só conhece quem trabalha. Eu tive a felicidade de trabalhar com a população de rua também aqui em Manaus. Eu trabalhei na Secretaria Municipal de Saúde e eu coordenava a política municipal de população de rua. E a gente só vai olhar para aquela pessoa quando a gente está envolvido. Porque, são os invisíveis, né? Infelizmente, a sociedade olha como se fosse um drogado, um marginal. A sociedade não conhece por não saber. A partir do momento que a gente começa a trabalhar, a gente vai conhecer que ali tem um ser humano, que é o seu Raimundo, que é o seu João, que é a dona Francisca, que é a dona Maria. Eu só lançar luz, né, sobre o assunto para que a minoria possa, através também da comissão, ter voz, né? Eu lembro que teve uma vez, quero só contar eu vou contar duas situações aqui que eu vivenciei com a população de rua. Assim que eu que eu fui convidado para assumir a coordenação da população da saúde da população de rua, eu pensei, poxa, eu não posso ficar só no escritório, eu tenho que conhecer a realidade. Certeza. Então eu chamei a equipe que atende, porque nós temos equipe que atende essa população. Eu quero ir com vocês, eu quero conhecer. Aí eu lembro que eu fui logo rodoviária. Rodoviária é um local que é cheio de morador de rua, né? Aí chegamos lá e tinha um senhor, né? Aí vamos começar a conversar, né? Ele muito assim, tímido, não queria se aproximar. Aí ele olhou assim para mim, doutor, não é isso não é que eu não queira, é porque eu estou com medo, eu posso ser repreendido. Cada local da cidade tem um dono, foi assim que ele falou para mim, né? Esse senhor, ele era aposentado, mas ele estava há 1 ano sem receber salário porque ele não tinha documento. Só para ter uma ideia. Aí ele precisava ficar lá pedindo as coisas. Aí foi quando a gente chamou a Sejusc, foi quando a gente chamou os órgãos, não, vamos ajudar esse senhor. Aí conseguiram o documento dele. Eu sei que eu voltei lá, ele já estava todo bem vestido. Excelente. Me reconheceu na hora, me abraçou. Olha, doutor, o senhor me ajudou. Hoje eu sou uma outra pessoa. Hoje eu já estou recebendo, já estou com meu cartão do banco aqui. E já comprei minha passagem que eu vou visitar meus parentes lá em Roraima, porque ele era de Roraima. E era só um detalhe, que era o documento. Coisa simples de se resolver, né? Relativamente simples de se resolver e mudou a história de uma pessoa. Mudou totalmente. Eu vi uma outra história também, que eu só vou relatar aqui.
um outro senhor também, decepção amorosa. Sim, sim, acontece muito. Formado em Direito. E aí não retorna para casa, formado em Direito, né, era bem de vida, decepcionou, entrou em depressão e foi para a rua. Ou seja, existem muitos motivos para a pessoa estar na rua. A pessoa não vai para a rua porque ela quer, não é escolha. Escolha se você está num primeiro mundo, se não está numa Europa, mas aqui no Brasil é necessidade. Aqui na necessidade lá é porque ela precisa, não tem como pagar aluguel, às vezes a briga familiar. Então existem vários motivos para uma pessoa sofrer. Porque como é que você vai escolher dormir no banco de uma praça, sabendo que você vai ser assaltado, que tu vai estar no meio do tráfico de drogas, que você vai estar no meio de pessoas não confiáveis? Estão muito longe de casa, né? Muitos deles estão muito longe de casa. E é importante demais que tenha um esforço público, que é no caso da Câmara, da Prefeitura, na direção dessas minorias, né? Eu quero dar oportunidade para o senhor agora falar para dois públicos. Primeiramente para o público que já lhe conhece, que lhe elegeu e hoje pode assistir na palma da mão o senhor representando-os em um programa. E, em segundo lugar, para as pessoas que ainda não o conheciam, mas a partir de hoje o conhecem, que o senhor possa falar diretamente a esses públicos o que desejar. Opa, que bom, Marcelo. Eu fico aí feliz, né, por você abrir esse espaço para mim. E eu quero agradecer ao nosso público, aos nossos amigos, né, por confiar no nosso trabalho. Porque eu só sou vereador hoje porque 5.000 pessoas confiaram em mim. Essas 5.000 pessoas que votaram em mim, que estão confiando no que eu estou fazendo, que são amigas do Dr. Daniel, que conhecem o nosso trabalho, que deram esse voto de confiança. Eu só agradecer, né, e pedir que Deus possa abençoá-los. E pode ter certeza que vocês cada vez mais vão se orgulhar da gente, porque o nosso trabalho não para. Nosso trabalho não para e fala pela gente também, né? Com certeza. O nosso mandato é um mandato muito participativo e eu não sou vereador de gabinete. Eu não sou de ficar preso, eu gosto de andar, eu gosto de sair, eu gosto de estar... Né? Porque não adianta eu ficar preso em gabinete que eu não vou saber a realidade das pessoas. Eu só vou saber, sentido, por né, exemplo, hoje de manhã a gente estava com o pessoal do IMU. O pessoal do IMU, nós estávamos visitando várias áreas da cidade que precisam de semáforo, que precisam de faixa de pedestre, que precisam de lombadas. Nós fomos também, acho que para o pessoal da Zona Leste, a gente foi lá no sinal do Shopping Grande Circular, não sei se você conhece lá. Conheço. Aquilo lá vira um caos. O sinal ali, né? Aquele sinal lá vira um caos. A dinâmica ali. E hoje o presidente do IMU, que é o Paulo Henrique, foi lá com a gente e se comprometeu em resolver aquele problema. Ele disse, não, vamos resolver porque só quem sabe é quem vive aquilo. E essas pessoas que passam por lá são nossos amigos também, são pessoas que precisam de um trânsito melhor. E para quem ainda não me conhece, essa pessoa simples aqui é o vereador Dr. Daniel Vasconcelos. Eu sou assim, é o meu jeito, eu gosto de ser assim. Na verdade, é como eu falei no início, se Deus nos deu algo, a gente tem que retribuir para a sociedade. E uma coisa que eu gosto é trabalhar. Eu não tenho preguiça. Eu acordo 4h30 da manhã todo dia e só durmo depois das 11 da noite, meia-noite, eu não tenho horário. Porque eu entendo que a população não tenha nada a ver com os meus problemas. Se eu me candidatei, eu sabia que eu ia ser um cargo público. Sim, eu não me candidatei para me esconder. Eu me candidatei para ser vereador. Com certeza. E problema não tem hora, Marcelo. Problema não tem hora, ele acontece de madrugada. Lembro de uma vez que um amigo meu... E se alguém tem que atender, é o senhor, sim, né? Como... Sim. Às vezes a gente não consegue ver naquele momento porque a gente está em reunião, sim, por exemplo, claro. Eu estou aqui contigo falando, eu não estou olhando no meu telefone, né? Sim. Não tenho como atender, mas depois eu vou olhar, vou ver, tentar ver o que a gente pode fazer. E problema não tem hora, eu não posso, eu vou atender só de 9 às 10 porque, não, pô, a sociedade ela precisa de uma resposta. Mesmo que eu não consiga resolver, mas eu tenho que dar uma direção, porque o parlamentar não tem o poder da caneta. Sim. Quem tem o poder da caneta é o executivo. O parlamentar, né, tem o poder do acesso a quem tem a caneta também, a gente tem o poder do acesso, de solicitar, da articulação, mas quem pode dizer se vai fazer a obra é o executivo, é o secretário, é o prefeito. A gente articula.
E graças a Deus a gente tem conseguido algumas coisas. Eu fico feliz por isso, porque eu penso da seguinte maneira: se eu conseguir ajudar uma pessoa, já vale a pena. Certo. Já uma pessoa que eu estou ajudando, uma pessoa que a gente está conseguindo abrir um acesso. A gente conseguiu agora, também recente, já que a gente falou de Zona Leste, sim, a gente conseguiu agora a revitalização da praça lá do São José 3. Está ficando muito linda, é uma praça da alimentação que as pessoas já se acostumaram a ir lá. E tem muita gente que, se você for à noite lá no São José 3, é o chamado famoso Campo do Bahia, não sei se você conhece o Campo do Bahia. Não pessoalmente, mas já ouvi falar. Praça Rosa Dourada, né? E circulam muitas pessoas por lá e tem vários comerciantes que estão sobrevivendo daquela renda, sim, do restaurante, o pipoqueiro, a pessoa que vende churrasquinho, as pessoas que vendem, né, o sanduíche, as petiscarias. E a população já adotou como praça de alimentação. E agora a gente conseguiu, através do prefeito, que revitalizasse lá e está ficando muito bonito. O secretário Sabo Reis foi com sua equipe, já trocaram quase tudo, já estão pintando. Já colocaram, inclusive, palco lá para melhorar a situação daquela praça. Então, isso é ser parlamentar, é verificar onde está precisando e tentar conseguir resolver. Com certeza. Eu quero lhe agradecer por finalmente vir no nosso programa. A gente tinha conversado anteriormente com a sua assessoria, mas eu acho que faz alguns meses. Não deu naquela época para vocês, nem para a gente, mas agora o senhor está aqui conosco. Você, como você me pediu para lhe chamar, foi muito importante para a gente conversar com alguém que está no primeiro mandato, está com todo o gás, como nós costumamos dizer, e está respondendo às demandas da sociedade, né? O senhor é sempre muito bem-vindo aqui, a sua equipe é muito competente de comunicação, então que o senhor obtenha sucesso, não somente no fazer, mas também no divulgar, porque isso é o que pode fazer com que o senhor colha os frutos de um bom trabalho, né, vereador? Verdade, Marcelo. Eu agradeço a oportunidade, tá, Marcelo, por nos receber também. Agradeço a sua equipe que está aqui também nos dando essa ajuda. Obrigado, né, por todos que estão nos ajudando nesse momento. E agradeço também ao seu telespectador que está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, né, redes sociais aí. E por confiar no nosso trabalho. E pode ter certeza que a gente está aqui por Manaus e por você também. Muito bem. Você está vendo agora, nesse momento, os contatos do vereador, do gabinete dele. E você também vai ver o nosso endereço, que é centraldopoder.com.br. Você pode acompanhar as principais notícias e as principais entrevistas com quem está fazendo a diferença na nossa cidade e no nosso estado. Nós nos encontramos na próxima oportunidade. Compartilhe esse conteúdo com quem você tem acesso e que Deus abençoe a cada um de vocês. Até mais.